com certeza Zolpidem. Sim. Então ele começa, não, mas com um eu durmo bem. E aí começa a acordar, porque é uma ação de indução. Ele não mantém o sono, né? Acorda no meio da noite e toma mais um. Ai, puxa, mas agora eu tô demorando mais. Eu dormia em 5 minutos, 10 minutos, agora eu tô demorando mais. Vou aumentar. Bom, vocês falaram bastante sobre a dificuldade que a gente tem na interpretação dos sintomas da ansiedade, né? Essa coexistência ali de patologias que a gente pode ter. E acho que uma das coisas que o pessoal tem mais dúvida é realmente como é feito o diagnóstico de ansiedade. Se existe, por exemplo, algum exame específico para poder fazer o diagnóstico, como tem, por exemplo, lá um infarto agudo do miocárdio, que a gente faz um eletrocardiograma. É baseado na experiência do médico ou existe algo em que ele se baseia para poder fazer o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, então é por meio dessa anamnese bem detalhada. Às vezes a gente precisa de mais de um atendimento para ficar claro quando tem outras complexidades, mas a gente não tem exames. Então isso é uma coisa até que é difícil na psiquiatria, né? Traz uma subjetividade que às vezes 2 avaliadores podem divergir, né? Então por isso que você está com um psiquiatra que realmente toma o seu cuidado com muita seriedade, ele tem uma boa capacitação, ele sabe como investigar o que está acontecendo, a gente tem uma chance maior de um diagnóstico preciso, né? Mas a gente não tem outros exames, é apenas a anamnese. Perfeito. Na parte da psicologia, tem algo que a gente possa fazer que direcione mais para o diagnóstico do transtorno de ansiedade? Como que você normalmente encaminha uma investigação de um paciente que chega com você, por exemplo, e ainda não passou com o médico? O principal é esse olhar clínico mesmo, é entender dentro do contexto. Nós temos também alguns testes, alguns inventários que a gente aplica, principalmente nessa questão do paciente conseguir identificar sintomatologicamente isso no corpo, os sintomas, porque os pacientes têm muita dificuldade, né? Eles têm muita dificuldade de se perceber. Exatamente por isso. É tão aversivo para mim que eu não quero nem entrar em contato com o que eu sinto. Ou normalizou completamente, né? Exato. Do tipo, eu fico muito angustiado com tudo que eu faço, mas eu acho que aquilo faz parte. Todo mundo sente assim. isso. Exatamente. Exato. Todo mundo sente isso. Então, a gente tem alguns inventários e testes que eles vão mais nessa direção de identificar principalmente essa questão sintomatológica. Mas o ser humano é um ser muito complexo, não dá pra gente se reter apenas a esses testes inventários. Então, a gente precisa trazer também esse contexto de análise clínica. Então, qual o contexto que começou a vir esses sintomas? Né? O que acontece? Isso te priva de algo, igual a Isa falou, isso te priva de algo da vida que você acha que vale a pena viver, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar as outras pessoas, eu gosto de dar aula, por exemplo. E a minha ansiedade fez eu ficar reclusa dentro de casa, eu tenho muita dificuldade, eu não gosto de falar em público. Ou seja, isso te atrapalha uma vida valorosa. Isso está entre o seu valor e algo que você simplesmente só quer evitar o desconforto. Então, a gente vai avaliando muito dentro do contexto do próprio paciente. Isso é um problema para você? Porque a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque não pode ser uma questão nossa. Eu acho que para você vai ser bom isso. Não, na sua vida. O que isso te atrapalha na sua vida? O que isso te afasta dessa vida que você acha que vale a pena ser vivido? Porque também, vamos dizer, tanto o processo, qualquer tipo de tratamento psiquiátrico ou terapêutico, não é um processo tão simples assim. Para o paciente se engajar nesse processo, a gente precisa ter os dois lados. Poxa, mas eu vou ter que enfrentar um aversivo, eu vou ter que enfrentar o desconforto para eu conseguir lidar com a minha ansiedade? Sim, mas em pró disso, que daí vem o processo do autoconhecimento também, que as próprias terapias vão levando essa conversa até clínica para analisar o quê? Mas qual que é a vida que vale a pena ser vivida para você? Onde que estão os seus valores? Onde estão os seus objetivos? Que vai te motivar ao enfrentamento dessas coisas que são difíceis mesmo, né? Exatamente. Perfeito. A gente começou a entrar nessa área do tratamento em si, né? Talvez uma das coisas que a gente conversou sobre o imediatismo, sobre essa necessidade do paciente de achar um diagnóstico, muitas vezes está relacionado à necessidade de utilizar um medicamento específico para tratar aquilo. As pessoas acham que, tendo um diagnóstico, eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma medicação para ser usada, e utilizando essa medicação não preciso me preocupar mais, eu vou resolver esse problema. E talvez um dos grandes surtos que a gente teve nos últimos anos foi o uso dos benzodiazepínicos, né, como um tratamento de ansiolíticos dentro do paciente com ansiedade, que muitas vezes não são um tratamento em si, né, eles controlam sintomas.
Em relação a ansiedades, a gente tem tratamento hoje? O tratamento, ele é mais farmacológico ou ele tem associação, por exemplo, da psicologia? Uhum. Isso acho que você trouxe um ponto muito importante para a gente conversar sobre a expectativa em relação ao tratamento. Porque é muito importante a gente entender, né, das áreas da vida do paciente, a gente mapear, assim, o que está esperando, o que a gente vai ter como meta juntos, né? Eu e a Amanda gostamos de trabalhar um pouco com meta para a gente não esquecer e trazer essas motivações, porque uma das dúvidas, assim, uma coisa que eu ouço muito é: mas o medicamento não vai me mudar? Assim, não vai mudar quem eu sou? Porque a ansiedade é parte de quem eu sou. E muitas vezes é verdade mesmo, tá muito ali localizado nos traços de personalidade. Então, o que eu trago a medicação vai diminuir esse sofrimento, as crises, diminui um pouco a aversão, muitas vezes. Então, é para te ajudar a voltar a se movimentar, a ganhar sua liberdade, diminuir o sofrimento. Esse é o nosso principal foco. A gente tem hoje muitos medicamentos estudados e bem validados para ansiedade, principalmente são os antidepressivos, o que é meio confuso, né? Até semana passada, um caso falou assim: nossa, mas você falou que eu tenho um transtorno de ansiedade, eu vou usar antidepressivo, mas eu não tô com depressão, mas é a mesma classe de medicamentos, mas temos antidepressivos com um perfil que cobre melhor sintomas de ansiedade, e esse é o nosso tratamento medicamentoso principal. Sim. Agora, a medicação vai ajudar, então, a diminuir esse sofrimento. Agora, como o paciente vai voltar a se movimentar, como que ele vai se apropriar de novo da rotina dele, de entender os estressores e as vulnerabilidades dele, é muito importante. Então, a medicação, ela ajuda muito, mas tem uma parte muito importante dessa questão de um autoconhecimento quanto às crises, de quais são as minhas vulnerabilidades? Então, será que as crises vêm mais quando eu tô com sono, se eu tô com fome, se eu não tô me movimentando? Quais são estressores específicos para mim que desencadeiam muita ansiedade? Como que eu posso cuidar deles? Então, tudo isso faz parte do tratamento. Então, o tratamento que eu faço não é só aqui a medicação e vai. Então, eu trabalho também com isso de mapear tudo isso com o paciente, dar mais recursos para ele, para junto com a medicação, ele caminhar, como a Amanda falou, a gente trabalha muito disso, para uma vida que faça sentido para ele, que ele queira viver. Sim, e antes até de passar para a Amanda para ela falar um pouco mais sobre esse papel da psicoterapia no tratamento, é interessante reforçar porque o que você falou, isso já aconteceu muitas vezes. Eu acompanhava a psiquiatria muito durante a faculdade, fiz uma boa parte da minha formação na faculdade dentro da psiquiatria, e o paciente sempre tinha essa dificuldade, que era: poxa, eu tenho ansiedade, eu vou tomar um antidepressivo, não faz tanto sentido, eu preciso tomar um ansiolítico. E aí é quando vem essa ideia de, poxa, o cara é aquele Rivotril da bengala, né? Eu tenho sintoma, eu tomo um Rivotril. Eu tenho ali, eu tomo um benzodiazepínico. Só que às vezes aquilo não vai tratar, né? Realmente, ele, logicamente, tem um ponto positivo, que ele alivia o sintoma, mas é também um ponto mais negativo, porque ele vai aliviar o sintoma do paciente naquele momento. Ele começa a utilizar aquilo, ele começa a ter tolerância, então ele precisa de cada vez mais doses, doses maiores, na verdade, né? E quando vê, ele já não consegue mais viver sem o medicamento. E aí vem a adição dos benzodiazepínicos. Talvez seja uma das mais complexas para a gente conseguir colocar. Então, deixar o pessoal ciente. Perfeito, não cobrir essa parte, e é muito verdadeiro, assim, como essa ação, assim, do benzodiazepínico, que eu quero deixar bem claro que os benzodiazepínicos, eles não são vilões. Sim. O problema é como a gente usa eles. Então, assim, se tem aquele paciente, que eu falo alguns pacientes, eu fico muito tranquila, assim, puxa, tem crise de ansiedade muito forte, usa pontualmente o benzodiazepínico. Nesse momento, né, assim, se faz sentido, se acalma uma dose baixa, assim, ele não se torna vilão. O problema é quando o benzodiazepínico toma uma função outra contínua de dependência para o paciente. E hoje até quero ressaltar, inclusive para muitos pacientes ansiosos, o problema do Zolpidem.
Sim. tá? Porque eu acho que o Rivotril era mais a droga de escolha de gerações um pouco mais velhas, sim. assim, né? Mas a de hoje é o Zolpidem, porque ele dá um poder de controle muito alto para a pessoa, né? Então, eu vou desligar. Então, quanto tem também da evitação no Zolpidem? Eu vou desligar, ótimo, vou conseguir dormir e tudo mais. O benzodiazepínico e o Zolpidem, eles têm esse mecanismo de ação, né, rápida, de um relaxamento, de dormir mais focado no Zolpidem, que vai gerando cada vez maiores dependências. Eu recebi um caso, ano passado, até pedi, nas minhas férias a Amanda ajudou, porque uma menina de 11 anos chegou usando cerca de 8 comprimidos de alprazolam de 2 miligramas, que é o frontal, por dia. E ela começou a usar aos 9 anos, pegando medicação. Claro, ninguém prescreveu essa medicação para ela, mas ela teve acesso e totalmente dependente dessa medicação. Um caso que mobilizou muito eu e a Amanda, assim, porque é uma menina que... Uma função completamente de evitação, de um sofrimento familiar muito difícil que ela tem. E ela chegou, assim, e ela tem... Agora ela tá com 12... Mas esse padrão de dependência de substância altíssimo que começou com o uso de benzodiazepínico. Então, a gente precisa questionar qual que é a função dessas medicações. E Zolpidem, porque quis ressaltar aqui, que eu vejo assim muito entre nós, médicos, terapeutas, assim, pessoal da saúde, assim, a gente tem uma demanda muito alta, e eu entendo, né, quero melhorar meu sono e tudo mais, mas assim, é que esse caso foi um outlier aí do alprazolam, mas os casos mais graves nos últimos anos que a gente pega de dependência, com certeza é de Zolpidem. Então ele começa, não, mas com um eu durmo bem. E aí começa a acordar, porque é uma ação de indução, ele não mantém o sono, né? Acorda no meio da noite e toma mais um. Puxa, mas agora eu tô demorando mais, eu dormia em 5 minutos, 10 minutos, agora eu tô demorando mais, vou aumentar. Então, quando chega, e às vezes, claro, né, nem traz, a gente demora muitas vezes para entender o tamanho da dependência ali, já tá tomando 10, 20. A gente já cuidei de paciente internado tomando caixas de Zolpidem por dia. Então, acho que esse é um alerta, assim, de... puxa, o que tá acontecendo para essa medicação ter uma função tão grande na minha vida nesse momento? Perfeito.